É o fim das DSLRs? Fica essa pergunta no ar. É muito simples entender por que a galera está saindo das DSLRs. Mas calma, vou te explicar tudo direitinho o que está acontecendo e quem é que está causando toda essa mudança. Me responde essa pergunta. Qual câmera você compraria hoje? Enquanto você responde, sou Alan Milhomes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Para que você apoie o meu trabalho aqui no YouTube, peço que você deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal, pois assim você me ajuda, isso não te custa nada e este conteúdo pode ser levado para outras pessoas que também possam ter acesso a essas informações que serão valiosíssimas, tanto para você como para uma pessoa mais próxima. Com a chegada das mirrorless, cada vez mais vemos que as DSLRs estão indo embora. E um dos fatores para que as DSLRs não sejam uma opção principal entre fotógrafos e cinegrafistas hoje em dia são as funcionalidades que as mirrorless vêm trazendo para as câmeras. Vamos lá, para que você entenda tudo, vou explicar e vou falar sobre as duas, suas vantagens e desvantagens que elas têm. Você sabe a diferença entre uma DSLR e uma mirrorless? Comenta aqui embaixo. A DSLR é a sigla Digital Single Lens Reflex. De forma mais simples, DSLR é uma câmera que utiliza um espelho mecânico para que ela absorva a luz que entra na lente, seguindo até o visor. E o visor é o viewfinder, é aquela parte de trás na qual você utiliza para enxergar a cena, a foto na qual você está fazendo. Enquanto as DSLRs utilizam um espelho mecânico para refletir a luz, as mirrorless ela não precisa desse espelho para refletir. Direto da lente já vai para o visor. Não passa por esse processo. Você conseguiu entender este ponto? Vou deixar aqui um exemplo para que você possa entender melhor. Vantagens de uma DSLR. Primeiro ponto, foco automático contínuo. Até o momento atual, não vemos nenhuma mirrorless com foco automático contínuo mais aprimorado do que uma DSLR. Segundo ponto, as DSLRs são mais robustas. Pode ser uma vantagem. Quem já teve uma câmera full frame, ou quem tem uma câmera full frame sabe muito bem do que eu estou falando. Uma 5D Mark II, 5D Mark III, 6D. Você sabe que elas são mais robustas, maiores, mas por conta do espelho que ela precisa ter. E você pode perceber que elas são verdadeiros canhões de guerra. E nas DSLRs você pode comprovar que de fato a resistência é o foco principal delas. Como eu posso dizer aqui, eu já fotografei em diversos lugares. Em frio, chuva, praia, lugares úmidos. E elas continuam firmes e fortes. Isso não é verdade? Terceiro ponto, as durabilidades que as DSLRs têm. Pelo fato de elas serem mais robustas, a durabilidade dela é muito boa. Mas claro, devemos cuidar dos nossos equipamentos para que ele tenha um tempo de vida útil muito maior do que eles já possuem, não é verdade? No caso, as DSLRs profissionais, na maioria das vezes, elas são de ligas de magnésio, dando uma durabilidade muito maior para elas. E os obturadores eles são testados para 150 mil cliques. Isso é uma média, não é um ponto exato. E um sistema exclusivo de resistência entre poeiras e respingo de água. Tem sistema de limpeza integrado para remoção de poeiras por vibrações no sensor, tornando isso muito mais prático e uma durabilidade muito maior nas câmeras. Agora vamos para as desvantagens que as DSLRs
podem nos proporcionar. Brincadeirinha. Sempre vai ter os pós e os contras. A gente sempre tem que ficar ligado nos dois quesitos para que possamos escolher uma câmera legal. As vantagens e desvantagens, elas são relativas entre pessoas. Mas aqui eu vou falar de algumas experiências que eu tive com as minhas DSLRs. Primeiro ponto, tamanho e volume. O sistema reflex, ele precisa de um espaço para o espelho e o prisma, pentaprisma, melhor dizendo. Significando que elas, as DSLRs, sempre terão um corpo mais robusto, maior, assim tornando as câmeras mais pesadas. Isso pode ser uma desvantagem para algumas pessoas. Segundo ponto, o peso. Como eu já estava falando anteriormente. O tamanho e o volume se traduzem em mais pesos, mas em algumas DSLRs mais básicas, elas são feitas de plástico, estrutura de plástico, não são de magnésio, tornando um pouco mais leve, mas pelo espelho que ela exige ter, como é uma DSLR, ela precisa desse espelho para poder trazer essa luz da lente até o visor, isso faz com que ela ainda assim seja mais pesadas que as mirrorless. Terceiro ponto, limitação de velocidade do quadro. Por mais modernos que sejam seus mecanismos de espelho e obturador, ainda assim eles são limitados na velocidade física na qual o espelho vira para cima e para baixo na hora de registrar um quadro fotográfico. Exemplo, algumas DSLRs elas disparam 14 quadros por segundo, e isso é incrível. O espelho praticamente abre e fecha 14 vezes. E de fato tem que ser uma sincronização perfeita para que tudo funcione da melhor forma possível. Quarto ponto, preço mais alto. Embora os fabricantes terem se tornado mais eficientes na produção das DSLRs, desmontar uma DSLR e substituir os seus componentes demanda muito tempo. O mecanismo de espelho ele é muito complexo e não é uma tarefa muito fácil. Por isso se torna muito mais caro ter suporte se algo der errado com elas. Eu tive um problema com a minha DSLR Nikon D600 e o suporte resolveu rapidamente. Uma coisa que demora por meses aqui no Brasil. Por favor, fortaleça este conteúdo com seu like. Assim o YouTube vai transmitir este conteúdo para outras pessoas, me ajudando e eu te ajudo com este conteúdo sensacional. Valeu, tamo junto. Agora nós vamos para as vantagens que as mirrorless trazem em suas câmeras. Fique ligado. Primeiro ponto, tamanho e leveza. As mirrorless, por elas não terem espelho e nem o pentaprisma, isso já resulta em menos espaço que a câmera precisa, fortalecendo com que elas sejam menores e mais leves, isso em comparação com as DSLRs. Os smartphones, como câmeras compactas, nos ensinam uma lição muito importante. Conveniência, tamanho e peso pode facilmente dominar a qualidade. Por isso as pessoas naturalmente estão caminhando para a compra de equipamentos menores, leves e compactos, se isso não comprometer a sua qualidade. Segundo ponto, velocidade de quadro se torna mais rápido. A câmera ela não ter um espelho, isso significa que a luz já entra direto na lente, direto até o sensor, facilitando com que a câmera tenha mais disparos por segundo. Produzir hoje em dia as mirrorless no mercado ainda é um pouco caro por conta da demanda que os fabricantes não têm nas compras, no caso, porque estamos ainda nessa indecisão se trocamos de fato as DSLRs pelas mirrorless. Mas aqui eu quero trazer todas essas vantagens e desvantagens para que você consiga entender todos os pontos e faça uma escolha consciente referente às duas câmeras nas quais você pode adquirir. Quarto ponto,
visualização ao vivo. A mesma visualização ao vivo que você tem no LCD, você pode obter ela no EVF. Mas Alan, o que significa EVF? Eu não entendi essa pergunta, ou sigla no caso, né? Essa é uma forma falada por muitos profissionais na área que refere-se a Electronic Viewfinder, que no caso é um recurso para que você consiga enxergar o quadro na qual você está focando na cena que você está criando ali na fotografia ou no filme. Agora estamos na parte mais legal da tecnologia EVF. Como o EVF mostra realmente o que está acontecendo ali no visor, com essas tecnologias adicionais, elas podem nos ajudar nas análises de dados, fazendo coisas bem legais como rastreamento de olhos. Nas mirrorless, a forma de focagem praticamente ela ocupa 100% do sensor, fazendo com que ela te traga um foco muito mais preciso e um quadro maior de focagem no que você está vendo. Agora nós vamos para as desvantagens que as mirrorless pode trazer em suas câmeras. Embora as mirrorless elas tenham mais vantagens das quais eu trouxe aqui anteriormente, essas nas quais eu falei aqui agora são as mais importantes que vocês vão utilizar em suas fotografias ou filmagens, no caso. Primeiro ponto, foco automático contínuo ou rastreamento de objetos. A detecção de contraste nas câmeras sem espelhos, elas já atingiram patamares incríveis, que você pode até ver, mas ainda assim elas são relativamente baixas, contrapartida às das DSLRs. Eu estou significando aqui na parte de rastreamento de objetos, quando você está direcionando para registrar uma cena em movimento. No entanto, os novos sistemas híbridos que algumas mirrorless elas vêm trazendo no foco automático contínuo, a gente pode ver que algumas câmeras elas já estão com esses recursos, favorecendo sim algumas mirrorless e trazendo essa novidade para que você consiga ter um foco muito mais preciso. Acredito eu que muito em breve as mirrorless elas vão estar tomando os lugares das DSLRs. Você concorda comigo? Comenta aqui embaixo. Segundo ponto, vida útil da bateria. Outra desvantagem nas mirrorless hoje são as baterias. Elas duram muito pouco tempo devido ao fornecimento de energia para os seus LCDs e EVFs. E isso afeta diretamente na duração de suas baterias. Terceiro ponto, contraste do EVF. Embora isso não seja um problema para muitas pessoas, mas os altos contrastes de EVF que as mirrorless trazem, eles são parecidos com os contrastes que tem as nossas TVs. Como resultado, você acaba vendo muito mais preto e branco e a gente acaba perdendo um pouco daquele contraste de cinza que entra nas imagens. Isso pode ser um problema para algumas pessoas. No meu caso, eu já acostumei com este alto contraste que as mirrorless têm. Mas eu acredito que os fabricantes eles vão ter que encontrar ali um ponto de equilíbrio para este contraste, para que as pessoas consigam enxergar de fato o que realmente eles estão vendo, no caso no visor da câmera, né? De fato, as DSLRs elas não têm como competir com as mirrorless num futuro muito próximo. Acredito eu que vai, de fato, dominar o mundo, as mirrorless. Não estou generalizando aqui dizendo que todos vão migrar para as mirrorless, mas o que eu estou falando é que sim, os fabricantes eles vão atualizar muito mais as mirrorless e fazendo com que seja o ponto principal nos próximos anos para frente como câmeras principais para seus trabalhos fotográficos. Fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. Caso você ainda não siga o canal,
eu peço que você dê essa força. Siga aqui o canal, assim o YouTube vai entender que este conteúdo ele foi relevante para você e vai transmiti-lo para outras pessoas que também precisam ver este conteúdo. E se você não deixou o seu like aqui neste vídeo, por favor, deixa o seu like, assim você fortalece e nos ajuda a crescer muito mais com este canal. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!